migrante para a visita de um catuário, uma visita de rotina da universidade, mas que acabou levando a esse acidente terrível, ocasionando 7 óbitos e 25 vítimas de lesão corporal. Então, foi um inquérito, como eu ressaltei antes, muito trabalhoso, muito bem elaborado. O inquérito que consta hoje, como trouxemos todo o material aqui para cima, com em torno de 1.078 folhas, tá? Em torno de 40 pessoas ouvidas, várias provas periciais. A gente foi, inclusive, requisitamos laudos periciais para conseguir concluir exatamente de uma forma justa e de uma forma técnica todo o ocorrido. Chegamos à conclusão final com 13 indiciamentos pelo crime de homicídio culposo e 21 indiciamentos pelo crime de lesão corporal. O homicídio culposo é aquele homicídio onde não há intenção direta de matar, só para deixar bem claro, mas que é por uma causa de negligência, imprudência ou imperícia, acaba levando ao resultado morte. Então, detalhes da investigação, vou passar a palavra para o delegado Reis, tá? Já parabenizar pelo ótimo trabalho e que possa explicar, tá? De forma mais exauriente tudo o que aconteceu. Agora me tudo para cá, é isso? Isso. Bom dia a todos. Na realidade, esse inquérito ele começou logo após o acidente, com a oitiva de pessoas, a requisição de perícias, e culminou com o indiciamento de 3 pessoas. Após a gente fazer uma análise criteriosa de toda essa documentação, analisar mais de 40 depoimentos, analisar cerca de 500 folhas de documentos, depoimentos de testemunhas, depoimentos de vítimas, laudos periciais, que são vários. A gente chegou à conclusão de que 3 pessoas foram os responsáveis direto pelo que aconteceu naquele dia. O primeiro, o motorista, porque ele não agiu conforme as técnicas de segurança na condução do veículo automotor. Ou seja, ele, ao descer a serra, ele deveria, segundo nos informaram outras testemunhas, outros motoristas, inclusive o laudo técnico da perícia diz isso também, que a condução correta do veículo seria, no início da descida, reduzir a marcha para uma segunda e acionar o freio motor. Certamente ele não fez isso, porque todos que a gente ouviu, inclusive técnicos, especialistas nisso aí, nos disseram que se ele tivesse acionado o freio motor e reduzido a marcha para uma segunda desde a descida da serra, ele teria descido sem sequer usar o freio de serviço, que é o freio de pé. Ele não precisaria nem usar, poderia estar inclusive com as lonas gastas conforme estavam e teria descido a serra sem acontecer o acidente. No meu entender, e pelo que a gente apurou na documentação e nos depoimentos, ele deixou para engatar, acionar o freio motor no meio da descida, quando o veículo já tinha atingido cerca de 40 km por hora, 60. E aí ele não conseguiu mais reduzir a marcha. Não conseguindo reduzir a marcha, ele tentou acionar o freio de pé. E o freio de serviço, como estava com as lonas gastas, ele logo aqueceu demais e vitrificou. E ao vitrificar, ele perde totalmente os freios. E aí disparou o morro abaixo, sem controle nenhum. O segundo indiciamento é o responsável pelo núcleo de transporte da universidade, o qual deveria manter a manutenção regular do ônibus, e que não manteve. Tanto é que a perícia aponta que a lona do freio do lado esquerdo traseiro estava totalmente gasta, inoperante, conforme diz o laudo pericial, sem condições de descer uma serra tão severa como aquela. Absolutamente impossível o motorista, usando o freio de pé, conseguisse descer aquela serra com um freio nas condições que estava. O ônibus até poderia andar, como estava o freio, mas andar em linha reta, sem aclive ou declive, porque aí não exigia os freios. Então, ele andaria como veio de Santa Maria até aqui. Outro detalhe importante foi que eu perguntei para o motorista como ele desceu aquela serra de Santa Cruz, que não é uma serra tão íngreme, mas já é um pouquinho acentuada. Ele disse, olha, lá eu usei
adequadamente o freio motor e o freio de pé. Se ele usou adequadamente lá, aqui ele não usou. Então, foi isso que aconteceu. E, por isso, o responsável pelo núcleo de transporte está sendo indiciado exatamente pela negligência dele com os veículos, ao não determinar os consertos e não cobrar dos motoristas que preenchesse o checklist, que era obrigatório que o motorista preenchesse logo no início da viagem. O motorista teria que preencher na saída e na chegada entregar o núcleo de transporte, esse checklist. Nesse checklist era apontado todos os defeitos que o ônibus tinha. E os motoristas não faziam isso. Apenas, às vezes, relatavam pessoalmente, olha, tem problema lá, tem problema aqui, mas não preenchiam, não botavam no papel. E o responsável pelo núcleo de transporte, ao não receber isso, ele não se preocupava em mandar o ônibus para uma revisão periódica. Tanto é que a última revisão geral no ônibus foi feita, segundo o que nós temos, em 2023. De lá para cá, nenhuma revisão mais foi feita no ônibus. Muito menos nos freios. Segundo as notas que a gente recebeu da própria universidade, em nenhuma consta reparo de freios. Somente outras coisas foram feitas, mas não relativas aos freios. O motorista também tem que fazer, nesse checklist, ele tem que conversar antes com os passageiros e traçar o itinerário. E esse itinerário, inclusive, tem que ser corroborado pelos passageiros. Nada disso era feito. O motorista tem que verificar a situação geral do ônibus, inclusive os cintos de segurança. Nada disso foi feito. Então, quer dizer, a negligência foi total, tanto por parte do motorista, quanto por parte do chefe do núcleo de transportes. Terceiro indiciado é a representante da empresa que fez a contratação dos motoristas, exatamente por ela ter contratado motoristas totalmente despreparados para a função, tanto esse motorista que dirigiu o ônibus, quanto outros. Tinha motorista que nos falou que não sabia, ele já tinha dirigido esse ônibus, e ele disse que não sabia que o ônibus tinha freio motor. Quer dizer, se fosse ele a descer essa serra aqui, então é uma tragédia anunciada já, né? Então, e uma série de irregularidades, eles não preenchiam os formulários de checklist, não tinham cursos de preparação para transporte de passageiro, não tinham curso de direção defensiva, não faziam curso de reciclagem, como diz que a cada 6 meses deve ser feito curso de reciclagem, não verificavam se o ônibus tinha sido feita a manutenção periódica, conforme está no contrato de parceria da universidade com a terceirizada, em que aponta que os motoristas deveriam fazer uma vistoria e acompanhar a quilometragem do ônibus e informar o chefe do núcleo da aproximação das revisões periódicas, revisão geral periódica. Nada disso era feito. Então, uma série de irregularidades que era de atribuição do preposto da empresa instruir os passageiros, que deveriam, no início da viagem, conferir a listagem de passageiros. Este motorista que veio para cá, ele sequer sabia quantos passageiros estavam no ônibus, quando ele deveria pegar a listagem de passageiros na entrada e conferir se todos tinham embarcado. Não, ele não sabia sequer quantos passageiros tinha no ônibus. E assim uma série de outras irregularidades que eram obrigação da preposta instruir os motoristas, e ela não fez, e contratou motoristas altamente despreparados para o cargo. Por isso ela também foi indiciada. Então, foi esses 3 indiciamentos que a gente achou tecnicamente possível de uma responsabilização por crime culposo. Perfeito. Só agregando a explanação do delegado Reis, compreendeu-se que o quê? Sem uma das 3 condutas, possivelmente o acidente não teria ocorrido. O motorista, que agiu de forma imperita, o preposto da universidade, que devia, o setor responsável pelo setor de manutenção, que deveria ter cobrado uma série de requisitos, não o fez, e assim deixou o ônibus sair de uma forma não tecnicamente possível para realizar a viagem.
e a preposta da empresa que foi responsável pela contratação dos motoristas, porque contratualmente havia exigência de uma série de requisitos, realização de cursos, de capacitações, para garantir que aquele motorista realmente estava habilitado e estava hábil a conduzir o ônibus, e nada disso foi feito. Então, a conjugação desses três fatores, desses três elementos, acabou levando ao trágico resultado, ao trágico acidente. Perfeito. Os próximos passos após o indiciamento? Agora, hoje a gente encaminha para o judiciário, via EPROC, o inquérito todo. E aí, esses indiciamentos foram feitos pela polícia. Não quer dizer que vai ser mantido no judiciário. O promotor pode entender de forma diferente, retirar algum ou colocar outros que a gente eventualmente não colocou, e aí depois vai para o judiciário. O judiciário pode também entender ainda e não aceitar a denúncia contra todos que o promotor oferecer. Então, ainda há possibilidade de ser modificado isso aí. Mas, em princípio, ao nosso entender, e as provas apontam para esses três indiciamentos. Perfeito. Pela Polícia Civil, temos três indiciados. Não necessariamente serão condenados, mas pela Polícia Civil são esses os três responsáveis. Eu tenho uma pergunta a fazer, Rayane da SBT. Agora, com a investigação feita com um inquérito com mais de 1000 páginas, vocês já explicaram, não deu para entender, mas eu queria, talvez, a porcentagem. O quanto do ocorrido foi acidente, o quanto do ocorrido foi negligência, em porcentagem. 100% foi negligência? Cara, eu acho que sim, 100% foi negligência, porque negligência e imprudência do motorista. Ele foi imprudente ao adentrar a serra uma velocidade já que não seria possível fazer. Então, aí ele já obrou com imprudência. Imperito, ao tentar acionar o freio motor, no meio da viagem, reduzir a marcha, que não era possível com o veículo em uma certa velocidade. Então, eu acho que 100% foi falha do motorista e falha na manutenção do ônibus. Perfeito. A modalidade culposa, como eu falei no início, ela é exatamente essa. São elementos que não decorrem no dolo direto, não havia intenção daquele resultado, mas são elementos sem os quais não teria acontecido aquele resultado e que poderiam ter sido evitados. Tá? Por isso que a modalidade de culpa engloba essas três nuances: a imprudência, a imperícia e a negligência. Maria Fernanda Narvaez, quanto aos 21 indiciamentos por lesão corporal, bom, esses 21 indiciamentos por lesão corporal, as pessoas representaram, aí depende da representação, a lesão corporal. Essas 21 pessoas representaram para que fosse seguido o processo penal. Já 4 não representaram, acharam que não deveriam representar e não representaram. Então, com relação a essas 4, não foi instaurado procedimento. Mas com relação a essas 21, sim. E os homicídios é natural, né? O indiciamento por homicídio culposo de trânsito. Sobre os indiciados, a gente tem identidade, novidade, algo que a gente possa identificar até para ter resposta deles na imprensa depois? Tenho. Eu não vou citar nomes porque ninguém foi condenado, ninguém foi denunciado sequer. Mas a idade da senhora essa que foi indiciada é 53 anos. O motorista é 42. Por favor, aí, só para a gente ter idade certinha. A senhora essa é 53 anos. O motorista 42. E o chefe do núcleo, eu acho que é 28 ou 38, eu não lembro bem. Dá para olhar aí, olha ali lá no último volume. No último volume. A instituição de ensino, você coligado diretamente com os outros parceiros do qual, infelizmente, tiveram junto, e isso pode ter afetado esse acidente, ela vai ser conhecida junto à ação? Na verdade, simplesmente é isso. 28, 29, 28. No âmbito penal, a responsabilização penal está restrita a essas três pessoas. Tá? Isso não isenta outras formas de responsabilização, como a civil e a administrativa. Mas no âmbito penal, não se estende aos demais integrantes da universidade ou das empresas. Ficam restritos a essas três pessoas que deveriam atuar, não agiram, tiveram alguma forma de imprudência, negligência ou imperícia e acabaram gerando resultado. Essas três pessoas concorreram diretamente para o resultado. Eu não posso indiciar alguém acima dele, porque aí eu estaria indiciando, trabalhando no sentido objetivo. E o indiciamento objetivo no direito penal não existe, mas na esfera civil, sim. Então, na esfera civil, vai responder todos acima do chefe do núcleo, mas na esfera penal, não. Não é trabalho dos senhores, mas para
sabem sobre isso. Outros ônibus ou veículos da universidade foram apreendidos por conta dessa falta de manutenção? Ou não é algo que vai competir a essa investigação? E se outras pessoas foram já retiradas, afastadas do cargo? Não foram apreendidos outros veículos, somente esse do acidente. Agora, o reitor, por conta própria, parou toda a frota. Parou toda a frota e ia esperar o resultado final do inquérito para depois verificar todos os ônibus se algum tinha outros problemas. Por conta dele, ele já resolveu suspender as viagens de todos os cursos e encaminhar todos os ônibus para revisões gerais. Essa empresa que fornecia os ônibus era uma empresa que fornecia só para a universidade ou para outros tipos de serviço? Não, o ônibus era da própria universidade. As empresas contratadas era uma para fazer a manutenção dos ônibus, e aí a oficina fazia aquilo que lhes era apontado na ordem de serviço, ou seja, o chefe do núcleo expedia uma ordem de serviço e ali ele colocava tudo que deveria ser feito já com os preços finais para pagar. Chegava na oficina, a oficina realizava o serviço que estava na ordem de serviço, e não fazia outras coisas. Isso todos os motoristas nos disseram. Então, eles eram incumbidos de uma determinada tarefa e faziam aquela tarefa, salvo quando era revisão geral, daí eles faziam uma revisão geral em todas as peças do veículo. Mas isso, segundo o mecânico da oficina, foi feito só em 2023. E dela para cá não tem nenhuma comprovação a mais que tenha sido feito revisões gerais no ônibus. Né? E os ônibus eram todos da universidade. A empresa contratava, a terceirizada era para manutenção e para motoristas só. Quanto ao cinto de segurança, alguns sobreviventes até falaram que não acharam o cinto, uns falaram que achavam que nem tinha no banco que estava. O que foi concluído em relação a isso? A perícia apontou que existia cinto de segurança em todos os assentos, porém, ele estava trancado embaixo do assento de forma que a pessoa não conseguiria ver se existia ou não cinto de segurança. Então, vários passageiros disseram que não tinha cinto. E, aparentemente, para eles não tinha mesmo, porque eles olharam tudo e não achavam que o cinto estava trancado embaixo do assento, impossível de se retirar ele para ser usado. Então, alguns usavam cinto de segurança e outras não. O que é atribuição do motorista também, verificar se todos estavam usando cinto de segurança e instruir. Todos têm que usar cinto de segurança, procurem os cintos e coloquem. Nada disso era feito. E tinha alguns cintos também que não estavam engatando corretamente o engate, estava com defeito. E o ônibus, no sentido geral, assim, ele estava bem ruim. Os banheiros não funcionavam, os assentos estavam com a estrutura comprometida, conforme o próprio laudo disse, né? Os assentos com os panos rasgados, e uma série de outros defeitos que tinha esse ônibus. Doutor, Rafael Diário Santa Mateus, ele ia perguntar sobre isso. Além da questão dos freios, o ônibus ele apresentava algum outro problema mecânico? Enquanto o motorista, ele alega que também ele foi uma vítima que o laudo apontou problemas nos freios, que não seria de responsabilidade dele. Quanto a essa alegação dele? Eu disse, se ele tivesse acionado o freio motor e reduzido a marcha desde o início, o ônibus não passaria de 20 km por hora até o final da descida, sem usar o freio de serviço. Quantos km por hora, mais ou menos, ele ingressou ali? Ele ingressou pelo laudo, aponta 58, 60 km por hora. E a via é de quanto? A via é de 60. 60 km. Máximo de 60. Em determinados trechos, 40, outros 30, dependendo da curva que está sendo feita. E a questão de problemas mecânicos além dos freios? Não tinha outro problema. Foi só apontada a questão do freio mesmo, que estava com a lona no rebite já. Do lado esquerdo traseiro. Lado esquerdo traseiro. E o lado direito estava com as lonas do freio com fissuras, que também dificulta a frenagem. Não tem 100% de... E aí, como ele não conseguiu engatar o freio motor, ele começou a acionar o freio. E isso todo mundo dizia que o pessoal que estava na beira da estrada dizia que o motorista, o barulho do ar soltando, era acionamento do freio. Inclusive as lanternas do freio traseiro estavam ligando e apagando, porque ele estava acionando o freio para tentar segurar o ônibus. E nesse acionamento reiterado, as lonas superaqueceram e vitrificaram. Aí não segura mais nada. Aí acabou o freio de vez. Não, e é importante salientar que a rodovia estava bem sinalizada em relação à existência de uma serra, uma descida íngreme, que havia necessidade de estacionamento de freios. Então, realmente, o motorista devia ter tomado precauções para acionar o freio motor enquanto não era possível, no início da serra, ou ter reduzido a velocidade. Então, a responsabilização dele, o freio estava com problema, sim, mas se ele tivesse tomado outra precaução, ele teria conseguido. Ele fez como o doutor explicou na descida de Santa Cruz, que não é tão íngreme.
Exatamente. É. O mesmo procedimento que ele realizou anteriormente não teria acontecido isso. Não teria acontecido. Então, foi uma comunhão de fatores que acabaram ocasionando. Foi perguntado para ele por que ele desceu a descida lá de Santa Cruz sem ocasionar acidente. Aí ele disse, não, é que lá eu usei corretamente os freios. Ele disse isso. Disse. Então, se ele usou corretamente lá, ele não usou corretamente. E como é que foi o comportamento do motorista em termos de velocidade do início, lá da saída em Santa Maria até aqui? Ele manteve? Ele chegou num pico de 90 e poucos quilômetros num determinado ponto da rodovia, mas ele manteve os 80, 90, sempre nessa velocidade. A imprudência foi realmente naquele ponto específico. Sim, aquele ponto ali. Os demais ele andou normal. Eu acho que ele não conhecia o local. E aí entrou meio que de... Foi a primeira vez que ele fez esse trajeto? Foi a primeira vez. Outra coisa que o motorista deve observar também é traçar o itinerário antes de sair. E ele não fez isso. E tinha outros lugares para passar com o ônibus mesmo. Com o freio ruim, ele teria conseguido fazer a viagem tranquilo, né? Se ele viesse ali por Colinas. Eu sabia que esse motorista já trabalhava bastante tempo na área. Segundo ele é motorista há 14 anos. Mas algumas pequenas, isso é um acidente, normalmente ele é um conjunto de uma série de pequenas falhas. Nesse caso, não foi computado exatamente o número de passageiros, ele estava arriscado, no dia do acidente não tivemos certeza quantos tinham embarcado ou quantos não tinham embarcado. O motorista não tinha essa informação. A questão da orientação quanto ao cinto de segurança, tá? Uma orientação básica, tá? Existem os cintos, confiram os cintos. Era um transporte de passageiros, de estudantes, então são questões que elas precisam ter uma atenção redobrada. E todas foram pequenas falhas ignoradas que acabaram ocasionando esse grave resultado, essa grave consequência. Se todos estivessem usando cinto de segurança, o resultado final seria outro. Com certeza não teria havido tantas mortes, porque as mortes ocorreram porque as pessoas caíram fora do ônibus e outros caíram para frente, ficaram presos entre o motor e a direção. Após o acidente, os dados que não estavam dentro do ônibus veio diretamente dos professores. Então, eles tinham as listas. Existia uma lista, Sim. só que a gente não tinha certeza se todos foram embarcados. A universidade nos mandou a lista, mas nem sabiam se todos tinham embarcado também, né? Eles mandaram a lista, olha, essas pessoas eram para estar no ônibus. Mas ninguém sabia informar se todos tinham embarcado, parece que 4 não embarcaram. Esse controle deveria ter sido do motorista. Do motorista ao embarcar no ônibus. Ao embarcar, ele tinha que pegar a lista e conferir todos. Ah, estão todos aqui? Não estão todos. Até porque, se ele vai parar num restaurante, ele tem que saber quantas pessoas tem no ônibus para poder dar a partida. Como é que ele vai saber se ele não sabia quantos tinha? Quer dizer, várias irregularidades contribuíram para o desfecho da questão. Os procedimentos aqueles de enviar a lista para o DAE e outras questões envolvendo esses órgãos foram feitos também? Foram, isso foi. Mas uma lista que não conferia com a... Eu sei que a gente trabalhou muito nisso aí, toda a equipe da delegacia trabalhou. Tivemos 2 vezes em Santa Maria para ouvir o pessoal e a nossa equipe se empenhou bastante para concluir esse inquérito. A gente queria concluir em 30 dias, mas o IGP ele nos mandou os quesitos complementares somente essa semana, por isso que a gente só concluiu agora. Mas, de qualquer forma, ainda tinha outras pessoas também para ser ouvidas que não conseguimos ouvir no prazo adequado, que seria 30 dias. Mas o empenho foi muito grande, toda a delegacia aqui, para concluir esse inquérito e dar uma resposta aí para a sociedade. Esse tipo de acidente não pode continuar acontecendo, né, por negligência, imprudência ou imperícia. Corroborando a fala do delegado Reis, só o relatório final de inquérito tem 94 folhas. Então, é uma investigação robusta, realmente foram ouvidas todas as pessoas que poderiam ter alguma relação ou dar alguma informação relevante sobre essa questão de mecânica, sobre a questão do itinerário, do procedimento. Então, parabenizar novamente a equipe. As viagens a Santa Maria retornaram bem tarde, todas elas, mas foi conseguido dar uma resposta, ao meu ver, de uma forma bem adequada a todo incidente. Até onde pode chegar a pena desses 3 indiciados, que é considerado mais culpado? Cada um responde na medida de sua culpabilidade, né? Mas aí as penas vão variar
A lesão corporal culposa parece que é 2 anos, né? Eu tenho que conferir as penas, mas o homicídio culposo é de 6 a 20, né? Tem que dar uma olhada. Homicídio culposo de trânsito. Quem faz a aplicação da pena judiciária, mas eu vou dar uma conferida depois certinho. Sobre esses 21 iniciamentos, eu queria voltar, se possível. Essas pessoas também podem saber quem são esses 21 iniciados? Não é 21 indiciados. Vítimas de lesão São corporal. 3 indiciados só. Ah, então 21 acho são vítimas. Ah, tá. Eu acho que ficou confuso então no início. São 21 vítimas de lesão corporal. Perfeito. É. Lesão corporal culposa, temos 21 vítimas que representaram. E homicídio culposo, temos 7 vítimas que são os óbitos do local. E os indiciados são 3 indiciados. Novamente, por favor, os indiciados seriam os motoristas, a empresa do qual foi publicação de ajustes mecânicos e a Universidade de Telecomunicação. Perfeito, retomando então. Quem são esses 3 indiciados? O motorista é o indiciado, o responsável pela universidade, pelo setor de transportes e manutenção, que devia ter feito todas as conferências para ver se o ônibus estava em condições perfeitas de rodagem. E o terceiro indiciado é aquele responsável pela capacitação e contratação dos motoristas, por não cumprimento de uma série de requisitos contratuais de qualificação necessárias antes da contratação e antes das viagens. São esses os 3. A universidade em si, ela não teve nenhum papel doloso ou culposo nesse fato. Perfeito. A instituição não. A instituição, como foi colocado pelo Roberto Reis, só existiu um fato de responsabilidade objetiva, que é ambiental, que não é o caso, mas a responsabilidade penal ela não é objetiva como uma regra, é uma responsabilidade que ela necessita de uma forma de culpa ou dolo. Então, se a gente não consegue averiguar uma conduta que seja culposa, que seja negligente, não podemos responsabilizar na seara criminal. A UFM tinha apresentado um laudo que mostrava que o veículo tinha condições. Como é que foi avaliado esse documento passado pelo UFM? Esse laudo que a universidade apresentou, ele é um laudo de inspeção veicular técnica, ou seja, ele não avalia a espessura da lona de freio, por exemplo. Ele faz uma avaliação geral, que é feita por uma máquina. O ônibus é colocado em cima de uma rampa, nessa rampa tem dois roletezinhos, onde a roda é encaixada, e eles põem a girar esse rolete. Esse rolete girando, alguém vai lá dentro e aciona o freio. Se a roda parar, está aprovado. Então, é a mesma coisa que tu tá dirigindo um veículo numa reta, num plano. O freio ele vai parar, agora numa descida é diferente. Aí isso não, para mim, isso aí não testa a capacidade de frenagem adequada do veículo. Até porque ele não verifica desgaste nenhum de nenhuma peça. Ele só faz uma revisão geral por cima. Olha, tá funcionando, o ônibus está funcionando. Ligou o motor, está funcionando. Então, é isso que diz aquela máquina. Não serve como parâmetro para detectar se havia desgaste ou não. A universidade efetivamente apresentou esse laudo. Ele é um laudo, só que na nossa posição é um laudo muito superficial, na medida que é uma testagem muito básica, acima de 50% da capacidade do freio, ele é aprovado. Só que isso não significa que o freio vai conseguir segurar numa descida com um ônibus com passageiros, como foi que efetivamente, infelizmente, acabou acontecendo. Então, muito embora tenha sido aprovado, esse laudo não se presta para esta conclusão. Tá? Deveriam ter sido feitas mais amostragens ou mais questões técnicas para averiguar se haveria ou não a possibilidade de utilizar aquele freio. Alguém tinha me perguntado antes, acho que foi o rapaz da RBS aqui, acerca das penas. O homicídio culposo ele prevê uma pena de 2 a 4 anos. E a lesão corporal culposa de 6 meses a 2 anos. E aí isso vai ser multiplicado se houver uma condenação. 7 e 21. Mas vocês consideram, pelo menos para a polícia, que dos 3 indiciados tem um que possa ser mais responsável, mais culpado, ou são os 3 igualmente responsáveis? Eu acho que aqui a responsabilidade maior recai sobre o motorista mesmo, porque ele teria como ter evitado esse acidente e não evitou. Mas essa avaliação da questão do peso das culpabilidades, ela é na aplicação da pena. Então, acho que pode ajudar. Isso não é a nossa parte. Sim, só questão de perspectiva da investigação. Essa pena vai ser gerida em cárcere fechado, ou ele pode intervir outras instituições que vai. Como são vários eventos, tá? A gente tem que ver como vai se comportar a questão do judiciário. Não foi pedida a prisão no relatório.
tá? Até por se tratar de um crime culposo. Então, os todos terão liberdade, vão responder ao procedimento, expediente, tá? Tem a fase agora toda da questão da judicialização, tá? E vamos aguardar o resultado. Mas, pela polícia, essa é a conclusão. Ao longo da investigação, quantas pessoas pegaram Em torno de 40. 40. Obrigado. Em relação ao local do acidente, já havia placas, né, no local próximo, naquela curva, que era perigoso, que era um trecho. Existiu alguma outra mudança no lugar do acidente depois disso? Alguma orientação aos responsáveis pela estrada, ter novas orientações em relação ao perigo da estrada ou algo assim? Olha, eu acho que não houve, até porque a estrada era bem sinalizada. Inclusive, tinha trecho que dizia: já morreram 7 pessoas nesse local, não seja a próxima. Estava escrito ao longo da estrada por todo o período, né? Então, era bem sinalizada a rodovia, não tinha nenhum problema. Acho que não houve nenhuma alteração, por enquanto. O que vai haver, possivelmente, é alguma colocação de caixa de areia para escape naquele local onde o ônibus entrou. Isso o município está tratando. Ok, pessoal? Ok? Muito obrigado, então, a todos. Muito obrigada pela É isso aí. presença de Qualquer todos. dúvida, a gente está à disposição. É mais suave que a polícia, né? Mas no final, sempre mais suave. É. Vou pegar uma coisinha. Vamos tomar um café.